Nós estamos numa série de mensagens baseada no livro do pastor Steven Furtick chamada Desqualificado. Quantos estavam aqui semana passada? Quantos foram abençoados através dessa mensagem? Na última semana falamos sobre o jogo do nome. Conseguimos conversar um pouquinho a respeito de qual é a palavra que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes usamos terceiras palavras. Quando Moisés se encontra diante da presença de Deus, Deus fala assim: ei, quando perguntarem quem o enviou, você vai falar assim: o eu sou me enviou. O eu sou, que muitas vezes queremos colocar terceiras palavras no eu sou. Eu sou um fracassado, eu sou um viciado, eu não consigo. E entendemos que quando olhamos a nossa identidade, que ninguém pode definir, apenas Deus, Ele que nos dá uma terceira palavra. E quando entendemos que Ele está em nós, e quando as pessoas olharem para nós, não apenas nos verão, mas verão Deus em nós, então entendemos que nada pode nos definir a não ser o nosso Criador, aquele que nos criou, o nosso Deus, o nosso Pai. Hoje nós falaremos sobre uma arma secreta do céu. No próximo sábado falaremos sobre o problema do Pinterest. E no último sábado falaremos sobre riscar o impossível do teu cronograma. Então não perca essa série. Se você não veio semana passada, a mensagem do último sábado já está disponível no YouTube. Você pode acessar lá no nosso canal, Juventude Alive. Pode assistir para se inteirar e não perder nenhuma das mensagens da nossa série. Muitas vezes, talvez você, como eu, como qualquer outro nesse auditório, já se deparou com situações onde você se sentia desqualificado. Quantas vezes você já olhou para tudo que Deus espera da tua vida? Quantas vezes você já começou a pensar sobre o teu futuro e você se sente despreparado, desqualificado para ser usado por Deus ou para fazer tudo que Deus tem pedido a você? E o objetivo dessa série é trazer a você o entendimento que podemos ser desqualificados, mas quem nos qualifica é o Senhor. E sim, mesmo com as nossas partes quebradas, Deus quer nos usar e quer fazer coisas incríveis em nossa vida. E hoje, nessa segunda mensagem, eu gostaria de falar com você sobre uma arma secreta do céu para a tua vida, para fazer você viver grandes coisas. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz assim: agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposição, problemas, simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Diga comigo: quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Talvez uma versão mais conhecida por todos nós: quando sou fraco é que sou. Eu imagino quando Paulo deu essa declaração, eu fico imaginando a cabeça do Paulo. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas essa declaração de Paulo é um tanto quanto confusa. É ou não é? Paulo ele vai falando acerca das coisas que nós podemos passar por aqui, e de repente ele fala: mas olha, eu me alegro porque eu entendi que quando eu sou fraco, eu sou forte. Aí você fica pensando: mas espera aí, Paulo é fraco ou Paulo é forte? Pode as duas coisas andarem juntas? Aí você vê textos como esse, e logo depois Paulo nos ensina o porquê disso. Ele diz: porque por várias vezes Paulo pediu para que Deus tirasse uma fraqueza dele, para que Deus tirasse um espinho na carne. Paulo ele passava por uma situação tão trágica e tão difícil, que ele chama aquilo de espinho na carne. Alguém aqui não sei se você já teve a oportunidade, a infeliz oportunidade, de ter um espinho entrando, né, na tua pele. Gente, é um negócio que parece que depois, mesmo que você tira, né, às vezes é aqueles espinhos bem pequenininhos, né, aí entra, aí você vai lá, tira com a pinça, fica, né, aquela dor que fica latejando. Paulo ele fala assim: é como se tivesse um espinho na minha carne, toda hora latejando, me lembrando que tem alguma fraqueza em mim. E Paulo ele pede por 3 vezes para Deus tirar aquele espinho dele.
Nós não sabemos qual que é esse espinho na carne que ele está falando, mas nós sabemos que era uma fraqueza, nós sabemos que era algo que incomodava Paulo. E aí o Paulo fala assim: por 3 vezes eu pedi para que tirasse aquilo de mim. E o Senhor falou para ele o quê? A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. E ele diz: porque o meu poder, Deus dizendo para Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. E aí que Paulo então fala: olha, não há mais então, ou eu sou fraco ou eu sou forte. Paulo ele não está dizendo, antes eu era fraco, mas agora com Deus eu sou forte. Paulo está falando, quando sou fraco, sou forte. O que ele está dizendo é, você pode ser as duas coisas. Talvez, ao ouvir tudo isso, você pensou que a tua cabeça ia clarear, ia ter melhores resoluções sobre esse texto, mas quem sabe agora eu te deixei até mais confuso. Como assim? Como eu posso ser fraco e ser forte ao mesmo tempo? Não estou entendendo isso. Eu quero que você medite nessa história de Paulo que eu acabei de te contar. E em toda essa mensagem comece a pensar: como eu posso ser fraco e forte? Como que o poder de Deus pode se aperfeiçoar em uma fraqueza minha? Como que eu posso, como Paulo, dizer: Senhor, tira minha fraqueza, e Deus fala: calma, minha graça te basta. Pense em tudo isso, comece a montar um quebra-cabeça, não perca a tua atenção para nada, foque no que Deus está falando, e eu creio que Deus quer falar com você nessa noite. Sabe, o pastor Stephen Furtick que diz que enquanto a justiça de Jesus nos salva, a sua humanidade é o que nos atrai para mais perto dele. Essa é a ponte entre Deus e o homem. Viver os planos de Deus é um baita desafio. E na maioria das vezes você só descobre o tamanho do desafio que é viver as coisas de Deus quando você já está dentro das coisas de Deus. Você começa a mergulhar e viver coisas novas com Deus. Você começa a se achegar a uma família como essa, como é a Juventude Alive, e você começa a crescer, e começa a se envolver, de repente você começa a trabalhar em ministérios, se envolver em uma célula, daqui a pouco você começa a liderar uma célula, e quando você percebe, você fala: uau, eu já estou longe demais para voltar, só que os desafios são muito grandes em servir a Deus e continuar vivendo os propósitos dele na minha vida. E como se não se bastasse tantos desafios nessa jornada, de entender quem nós somos, de ter um relacionamento com Deus, no meio de todo esse processo de desafios, nós encontramos algo que, quando menos esperamos, está na porta. O que é isso? São as nossas fraquezas. Fala comigo: fraquezas. É o que eu acabei de dizer. Paulo ele começou então uma jornada com Deus e de repente ele descobre: ei, peraí, eu tenho fraquezas. Deus, tira de mim essa fraqueza, tira de mim esse espinho na carne. E Deus está falando para ele: ei, calma, não é assim. Às vezes nós ligamos como se fosse uma ligação para Deus, e Deus, é o seguinte, eu vim com defeito de fabricação, eu espero devolução aí, troca e ajuste, dentro do horário comercial até às 6, eu quero que tudo seja resolvido. E Deus fala: peraí, não é assim. Não é assim. Peraí, que o meu poder ele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Tudo pode ir fazendo sentido quando você passa a entender que muitas vezes nós usamos as nossas falhas e fraquezas como os maiores impedimentos de alcançar uma vida plena como filhos de Deus. Então a nossa cultura, o meio onde fomos ensinados diz que a resposta para nossas falhas é: simplesmente você tem que consertar isso. Como? Não sei, simplesmente conserte. Muitas vezes pensamos que a solução para as nossas limitações é escondê-las. Peraí, para eu viver o que Deus tem para mim, eu não posso ter falhas, eu não posso ter fraqueza. Então um ponto mais fácil, o jeito mais fácil, deixa eu esconder. E muitas vezes eu vejo pessoas pensando que o segredo para o sucesso é parecer o mais perfeito possível. E aí imediatamente, quando nos deparamos no meio da nossa caminhada com Deus, vemos tantos desafios e de repente a gente vê a nossa fraqueza e a gente está como Paulo: como assim? Parece que quando eu sou fraco, aí eu sou forte, eu sou fraco, eu não estou entendendo, parece que eu não consigo continuar. Aí imediatamente nós nos deparamos com duas escolhas que muita gente toma. Primeira escolha, que é comum a muitas pessoas: nós choramingamos pela nossa fraqueza e tentamos fingir que ela não existe.
Primeira escolha em comum de todo mundo. Começa a choramingar pelas fraquezas e tentar fingir que essas fraquezas não existem. E a gente vive dando desculpas, reclamando. Os problemas que eu tenho é por conta da minha origem, por causa da minha família disfuncional, é por causa do abandono, é por causa da violência, é por causa dos problemas. E você é assim mesmo e diz: não, eu sou assim, mas a culpa não é minha. E aí eu começo de alguma forma fingir que as minhas fraquezas não existem. Eu começo a choramingar pelas minhas fraquezas como se isso fosse resolver. Sabe uma segunda escolha em comum? Tem gente que vai para esse lado. Sabe qual que é o outro lado que muitas pessoas vão? Ele não tenta fingir que não existe, mas ele tenta esconder as nossas falhas de Deus e até dos outros, e até de nós mesmos. E agora eu não sei, sinceramente eu não sei o que é pior: ficar choramingando e aceitar uma derrota, ou fingir que aquela luta nem aconteceu. Olha só o que diz também o pastor Steven Furtick: que nos convencer que não temos falhas é ser desonestos, e nesse caso, pior ainda, porque estamos sendo desonestos com nós mesmos. Sabe, entre choramingar e ocultar o problema, nós achamos dois extremos e dois erros muito grotescos da nossa parte. A ocultação nunca é um caminho para você vencer as suas fraquezas. Eu lembro agora de uma famosa história, eu quero dar aqui os créditos para o nosso amado pastor Haldeman, não sei se ele está assistindo agora aí, mas quantos aqui já ouviram a história do patinho? Pouca gente, então eu vou ter que contar, depois vocês falam para o Haldeman. Diz a história do pastor Haldeman, eu creio que foi ele que criou essa história, que o Joãozinho e a Mariazinha foram para o sítio passar as férias com o vô e com a avó. E aí eles chegaram no sítio, tá o Joãozinho e a Mariazinha, crianças brincando, sabe como que é criança, agitada, e corre para um lado e corre para o outro. E aí de repente eles entram, em um lugar assim no sítio, correndo, de repente o Joãozinho pisa no pato, matou o pato. O Joãozinho fica desesperado, porque era o pato preferido do vô. O Joãozinho pega aquele pato desesperado, ele fala: eu preciso dar um jeito, e ele corre, ele enterra o pato, ele esconde, e ele vira para a Mariazinha e fala assim: isso é um segredo nosso. A Mariazinha vira para o Joãozinho e fala assim: isso vai depender do quê? Vamos ver, vamos levar. Olha só, quem nunca fez isso com o irmão, hein? Chega na hora do almoço, a avó fala: quem que vai lavar a louça hoje? O Joãozinho fala assim: hoje é a Mariazinha, porque ontem já fui eu. Aí a Mariazinha vira assim: ó o pato. Não, vó, sentia que eu vou ter que lavar a louça hoje de novo, porque onde já se viu deixar minha irmã, eu vou lá. E aí ele lava. Passa o dia e aquela correria, e criança, você sabe como que é, e desmonta e faz isso, e a casa estava um caos. Então chega no final do dia, a avó e o vô: vamos lá criançada, todo mundo arrumando, vamos arrumar a casa. E a Mariazinha sentada no sofá, só vendo: vai lá, Joãozinho, arruma tudo. Mas vó, é injusto, por que a Mariazinha está sentada e eu estou tendo que trabalhar? Mariazinha: ó o pato. Pode ficar aí, Maria, pode deitar, fique à vontade. E essa chantagem dura por 3 dias. No final do 3º dia, o Joãozinho já esgotado, já não sabia o que fazer. Final do almoço já estava chegando, a louça gigante para lavar. Então, quem vai lavar a louça hoje? O Joãozinho fala assim: a Mariazinha. E a Maria fala assim: o pato, que pato nada não. Cansei. Então o Joãozinho chega já chorando no vô dele e fala: vô, eu preciso falar com o senhor. Fala, filho, o que foi? Eu preciso confessar, eu matei o pato. Aquele pato que o senhor gosta lá, eu pisei no primeiro dia que a gente chegou aqui, E desde então a Mariazinha tem feito eu de escravo. Ela tem pisado em mim, ela tem feito tudo comigo, tem feito eu fazer de tudo. E eu não sei mais o que fazer. Diz a história então, que eu não sei de onde surgiu, mas eu acho que é da cabeça do pastor Haldeman,
mas a aplicação é linda. Diz que o vô chamou o Joãozinho até a janela. Falou assim: Joãozinho, olha aqui. O quê? Tá conseguindo enxergar? Tô. O quê? Ah, foi lá que eu matei o pato então. O dia que você matou o pato, eu estava daqui olhando você. Mas como, vô? Como que você viu tudo isso? O senhor viu a Mariazinha me chantageando por 3 dias, o senhor não falou nada. E o vô virou para o Joãozinho e falou assim: Joãozinho, enquanto você não me procurasse e abrisse a verdade, abrisse teu coração comigo, eu não podia fazer nada. A Mariazinha estava te explorando. Mas enquanto você não chegasse, abrisse o teu coração e falasse a verdade, eu não podia fazer nada. Pegou a moral da história? Muitas vezes nós estamos tentando ocultar as nossas falhas, ocultar as nossas fraquezas. Enquanto isso, a nossa carne, o diabo, o inimigo, ele está... Ó o pato. Ó a fraqueza. E você está falando: Deus, parece que eu estou sendo chantageado, parece que é minha carne, parece que o diabo, parece que tudo ao meu redor está acusando as minhas falhas, as minhas fraquezas, parece que eu não consigo. Ei, talvez é porque a gente está ocultando. E a ocultação ou a negação nunca é o melhor caminho para se vencer as suas fraquezas. Sabe como que o poder de Deus vai se aperfeiçoar nas fraquezas? A partir do momento que eu e você fomos curados de uma vez por todas. Como que se dá essa cruz? Essa cruz já se deu... Como que se dá essa cura, perdão? Essa cura já se deu na cruz de Cristo. Porque em Isaías 53:5 diz que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ei, na cruz nós não podemos ser vitimizados e nem podemos ocultar as nossas falhas, porque na cruz nós já fomos considerados mais que vencedores, e é por ela que as nossas fraquezas se tornam força. Quando Paulo fala: ei, quando eu sou fraco é que eu sou forte, ele entendeu o poder da cruz. Ele entendeu que a questão é muito simples. Jesus tomou o que tínhamos de ruim, assumiu por nós publicamente, e assim que a missão foi cumprida, ele entregou nas mãos do próprio Deus. Ele se apossou, ele assumiu, ele entregou. Pronto, missão cumprida. A cruz selou o teu destino, a cruz liberou uma cura sobre as tuas fraquezas, e você só precisa tomar posse disso em nome de Jesus. Bom, eu quero te dar então, depois dessa introdução, 4 chaves para você transformar a tua fraqueza em força. Através da vida de Gideão, eu quero compartilhar 4 instruções da palavra de Deus. Gideão, ele foi um nobre guerreiro, escolhido por Deus, para entrar numa luta contra um povo que era chamado de Amalequitas. Gideão foi escolhido por Deus para liderar o povo de Deus em uma conquista, em uma batalha. A história começa em Juízes capítulo 6, versículo 11 e 12. Olha só como que começa a história. Um dia, um anjo do Eterno sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, pertencente a Joá, o Abiesrita. Gideão, seu filho, malhava trigo num tanque de esmagar uvas, escondido dos midianitas. E o anjo do Eterno apareceu a ele e disse: o Eterno está com você, poderoso guerreiro. A história começa assim: Gideão, debaixo de um tanque de prensar uvas, de malhar trigo, trabalhando, vivendo a tua vida comum. De repente um anjo aparece a Gideão e fala: Gideão, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, e Ele está te separando para grandes coisas, e Ele quer que você batalhe uma grande batalha. Foi assim com muito de nós aqui. Muitos de nós recebemos um chamado de Deus. Um dia ouvimos de Deus: poderoso guerreiro, eu tenho grandes coisas para fazer através da tua vida.
Mas quem sabe quando você ouviu isso, você se sentiu desqualificado. E por isso o tema dessa série é desqualificado, como Deus usa pessoas quebradas para grandes coisas. Talvez quando você ouviu um chamado de Deus, você falou assim: como? Tem tanta coisa quebrada em mim, como que Deus quer me usar para grandes coisas? Mas Deus falou: poderoso guerreiro, poderosa guerreira, eu tenho grandes coisas para fazer através da tua vida. A história começa assim, e de repente, ao decorrer da história, eu percebo 4 passos que Gideão recebeu de Deus para transformar fraquezas e os medos que ele tinha em força, em poder de Deus. Primeiro lugar, se você estiver anotando, eu de você anotaria no teu bloco de notas, no teu celular aí, em qualquer lugar. Primeiro lugar, para transformar fraqueza em força, posicione-se com humildade. Posicione-se com humildade. E veja bem, humildade não é mediocridade. Esconder ou usar sua fraqueza para que as pessoas tenham pena de você é mediocridade. E foi a primeira coisa que Deus alinhou no coração de Gideão. Quando o anjo acaba de falar: poderoso guerreiro, se levanta para a batalha, olha o que Gideão fala: eu, Senhor, como e com que eu poderia libertar Israel? Olhe para mim, meu clã é o menor e o menos importante de Manassés, e na minha família eu sou o menor. Fugir, esconder, achar que é na força do teu braço, nada disso serve para você. A gente precisa urgentemente rever o conceito de humildade, se estamos falando que o primeiro passo é a humildade. Nós vivemos numa sociedade onde aparentemente o rico ou a pessoa bem-sucedida se torna o arrogante, e falsamente acreditamos que para sermos humildes temos que nos humilhar, temos que ser os renegados, temos que ser a minoria. Quando o chamado de Deus vem para Gideão, a primeira coisa que ele fala: eu sou um coitadinho, coitado de mim. Olha só, ninguém me ama, ninguém me quer. Sabe qual que é a minha fraqueza? Né? É aquele camarada que quer pagar de humilde e não entendeu o que é humildade. Humildade vai além. Humildade não é humilhação. E aí ele fala assim: eu não tenho como. Eu sou pequeno. Agora, Deus sabia quem ele era. Deus sabia de que tribo ele vinha. Mas Deus se apresenta a ele dizendo: ei, Gideão, você é poderoso guerreiro. Sabe o que eu entendo com isso? As minhas desculpas e as suas desculpas não colam com Deus. Você pode chegar para Deus e falar: Deus, eu sou tão pequena. Ei, eu sei quem você é, mas eu estou te dizendo: poderoso guerreiro, eu tenho coisas para a tua vida. Se posicionar em humildade é muito poderoso. Humildade é saber quem somos, falhos, mas que acima de tudo somos filhos de Deus e por isso fadados a ser mais fortes do que falhos. A grandeza nasce da humildade e não da negação. Fala comigo: a grandeza nasce da humildade, não da negação. O que Deus está ensinando a Gideão, ensinando a nós hoje é que não adianta você negar, não adianta tentar provar por A mais B que você é um coitadinho. Ele falou assim: posicione com humildade. O que é humildade? Humildade é reconhecer: sim, eu tenho fraquezas, mas aquele que atua em mim é mais forte. Então, se ele falou que eu sou poderoso guerreiro, eu vou pela palavra de quem me falou, eu vou pela palavra de quem me chamou, eu vou pela palavra de quem chegou a mim e disse: poderoso guerreiro, eu tenho algo a fazer na tua vida. Segundo, faça de Deus o seu principal aliado. Faça de Deus o seu principal aliado. Olha a resposta de Deus para Gideão: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Parece a história de Moisés que nós falamos semana passada, não é mesmo? Lembra?
eu estarei com você. E se me perguntarem quem me enviou? Quem me enviou? O eu sou te enviou, Moisés. Sabe, precisamos fazer de Deus o nosso principal aliado. Sabe, o que nos paralisa? Eu vejo muitas pessoas sendo paralisadas, porque dizem assim, o ponto que eu estou, já não era para eu estar carregando mais fraquezas como eu carrego. Já conheceu gente assim? Mas por que você vai desistir? Eu até gostava do ambiente da igreja, da galera, eu até gostava de me envolver, mas eu não consigo vencer uma fraqueza ou outra lá, eu acho que esse negócio de evangelho não é para mim. Já ouviu esse tipo de discurso? Quem sabe você chegou aqui hoje? Quem sabe você, por erro de algumas pessoas, ficou muito pesado e começou a carregar um peso que não era para você carregar. E aí você começa a falar assim, cara, é muita regra para eu seguir. Enquanto o evangelho de Jesus nunca foi regras, sempre foi o amor. E tudo que eu deixo para seguir a Ele, eu não deixo por regra, eu deixo porque minha motivação é o amor. O amor por Ele, o amor de entender o amor dEle por mim. E aí eu vejo muitas pessoas falando assim, eu acho que não é para mim esse negócio. Esse negócio de viver com Deus não é mais para mim. Onde o estágio que eu estou deveria estar mais maduro, mais completo. Mas deixa eu te dizer, quando você mostra suas fraquezas para Deus, você se torna uma arma secreta do céu, porque o que acontecer será para a glória dele. Gideão, ele estava escondido, e depois que ele encontra Deus, ele encontra a motivação necessária para continuar. Deixa eu te dizer, faça de Deus o teu aliado, porque Deus não exige de nós uma força extraordinária, porque isso Ele já tem. Ele apenas nos pede que tenhamos fé. Deus não espera de você uma força extraordinária. Toda força já vem dEle, toda força procede dEle. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não precisa de alguém forte do lado dEle, Ele precisa de alguém disponível e com muita fé para fazer aquilo que Ele deseja. Se alinhe a Deus, se alinhe com Deus. Terceiro, seja honesto em suas fragilidades. 2 Coríntios 4:7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Preste atenção. Nós aceitamos quem somos para nos tornar quem queremos ser. Entender essas mensagens que Deus tem trazido nesse mês de janeiro é fundamental para você continuar a tua caminhada com Deus. Ao ouvir palavras como essa, talvez você possa pensar, então esse é o evangelho que estão pregando por aí mesmo? Então é tudo de qualquer jeito? Então eu não preciso mudar? Então eu posso continuar eternamente com as minhas falhas? Não é sobre isso. É entender aquilo que falamos na última mensagem. Talvez você sempre ouviu que Deus te amaria quando você fosse perfeito, mas na verdade Deus te ama para que você possa mudar. É entender que o terceiro passo para transformar fraqueza em força é ser honesto dentro das nossas fragilidades. O que eu estou te falando não é que você tem que aceitar e passar a conviver com as tuas fraquezas, mas é que você precisa reconhecer essas fraquezas e não parar por causa delas, porque dia a dia você vai sendo renovado e dia a dia você vai crescendo de glória em glória. O erro é que muitas vezes as pessoas têm parado, os jovens têm parado, porque falam assim, eu sou muito fraco, eu não consigo viver com Deus e com as minhas fraquezas, e se eu tenho que mudar, e a minha escolha é ou muda,
ou não quero mais Jesus, então não quero mais Jesus e vou fazer o que eu quero da minha vida. E a questão é muito simples, meu querido. Precisamos mudar? Sim, todos os dias precisamos mudar. Precisamos crescer? Sim, todos os dias precisamos crescer. Tem coisas que Jesus quer tratar em nós? Sim, sempre terá coisas que o Senhor vai tratar em nossas vidas. Mas deixa eu te falar, essas coisas, essas fraquezas, tudo que é em nós não é impedimento para continuarmos vivendo a nossa vida com Deus. Pelo contrário, você não pode parar, você tem que continuar, você tem que persistir, porque só Deus pode transformar a tua fraqueza em força. A gente só precisa reconhecer, ser honesto. Seu recipiente pode ser ferido, lascado, envelhecido, maltratado pelo tempo, sol, chuva, mas isso só nos revela que quem em nós mesmos somos frágeis, pois o que realmente vale é o que temos dentro de nós. A Bíblia fala que o tesouro de Deus está em vasos de... Fala comigo, barro. Eu e você somos isso, vasos de barro. Sabe para quê? Para que possamos entender que o poder vem de Deus e nós sim somos frágeis. Temos nossas partes frágeis. Temos nossas partes rachadas, temos nossas partes quebradas, mas isso não pode nos parar, porque em Deus essas partes serão consertadas e em Deus nossas fraquezas se tornarão força. Você não precisa ser o mais forte, ter o maior exército ou usar a melhor armadura. Depois da palavra que Deus dá a Gideão, ele reúne uma multidão, milhares e milhares de homens. Então Deus começa a falar: Gideão, eu não quero esses milhares de homens, eu quero 300. 300 vão para a guerra com Gideão. Davi também venceu com uma funda, o guerreiro mais famoso da época. Sabe o que isso mostra? Não é a força do nosso braço, não é o tanto de recursos que temos disponíveis, é o Deus a quem servimos e a motivação do nosso coração em servir a Ele. Quarto e último ponto: quer transformar fraquezas em força? Ande com as pessoas certas. Juízes 6:7 é o final da história. O Eterno disse a Gideão: vou usar os 300 homens que lamberam água do riacho para libertar o povo. Os midianitas serão entregues nas mãos deles, e o restante poderá voltar para casa. Sabe, muitas vezes nossas fraquezas podem ser oportunidade para nos conectar a pessoas que experimentam das mesmas dificuldades que nós. É igual no futebol. Quando você vai jogar futebol com a galera, e aí o pessoal vai escolhendo, né? Aí vai ficando os piores pro final. Aí se você é que nem eu, assim, que é o mais ruim de bola, você começa a descobrir quem são os perna de pau também, né? E aí você escolhe um, escolhe dois, escolhe... Aí você fala, ixi, aí o que você faz? Você vai se unindo àquele que é mais fraco, junto com você. Aí você sabe que tem um menino que é mais fraco que você. Aí o que você faz? Você já chega perto dele. Entre eu e ele, vou escolher eu. Gente, talvez as tuas fraquezas sejam uma oportunidade de Deus para se conectar a pessoas que também estão passando pelas mesmas coisas que você, e com as conexões certas, e aliado a Deus e as pessoas certas, Ele quer te usar para mudar realidades. Ele quer te usar para vencer e ajudar outros a vencer. Deus selecionou a dedo as pessoas que iriam com Gideão. Gideão escolheu milhares, Deus falou: não, é só 300. Gideão não precisava de 200 mil homens para vencer 120 mil que vinham contra ele. Só 300 foram necessários para fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem, através do poder de Deus. Ei, qual batalha na tua vida hoje é 300 contra 120 mil? A batalha de Gideão eram 300 contra 120 mil. Quais são as batalhas da tua carne? Quais são as batalhas da tua vida? Quais são as fraquezas, talvez, da tua alma, das tuas emoções, que hoje são 300 para 120 mil? Ei,
Nós entendemos então que uma ferida fechada é um ministério aberto, e as suas fraquezas vão te dar credibilidade para afirmar: eu sei o que é isso, e você pode passar por isso também. Deus vai transformar as suas fraquezas em força, porque tudo aquilo que você está passando hoje, todas as fraquezas que têm assolado a tua vida hoje, assim que você vencê-las pelo poder do Espírito, Ele transformará em força. Ele transformará em força para que você possa abençoar muitas outras pessoas pelo poder da palavra de Deus. Mostrar a vulnerabilidade no lugar certo nos fortalece do próprio Deus. Versículo 22 do capítulo 7. Quando os 300 homens tocaram a trombeta, o Eterno fez que os midianitas atacassem uns aos outros e depois fugissem. Os israelitas quebraram a tirania dos midianitas e não se ouviu mais falar deles. Enquanto Gideão viveu, a terra esteve em paz por 40 anos. Deus quer te dar paz contra as tuas fraquezas. Mas o Eterno insistiu, Juízes 6,14. Use a força que você tem, liberte Israel da opressão dos midianitas. Sou eu quem está enviando você. É Deus que está te enviando para transformar fraqueza em força. Nessa história, Gideão ele ficou famoso não pelo seu estilo de liderança, a sua habilidade motivacional ou as suas proezas militares. Foi a fé de Gideão que o manteve firme e convicto dos propósitos de Deus. É isso que Deus quer de nós também. Não uma força extraordinária, porque isso Deus já tem. Ele deseja apenas que tenhamos fé, que desejemos obedecê-lo totalmente, e que possamos crer que Ele está conosco para transformar a fraqueza em força. Sabe qual é a arma secreta do céu para a tua vida? Para você que se sente desqualificado, a arma secreta do céu é que em Deus as nossas fraquezas podem se tornar fortalezas. Agora, para terminar tudo isso, entenda o ponto-chave de tudo. Quando Paulo diz, eu sou fraco, quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando Paulo começa a entender que ele pode ser fraco e forte ao mesmo tempo, porque a força vem de Deus, ele recebe de Deus uma instrução poderosa. Quando ele pede a Deus para tirar o espinho na carne, Deus fala, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele recebe uma arma poderosa que você vai receber hoje. Perceba que ele diz, que Deus diz a ele, o meu poder. O meu poder. Diga comigo, poder. É só o poder de Deus em nossas vidas que transformará nossas fraquezas em força. É o que nós cantamos agora há pouco. Deus, eu deixo tua glória ganhar forma em mim. Eu deixo o teu poder ganhar forma em mim. Eu deixo que a tua vida sobressaia a minha. Eu peço para que o Senhor viva em mim. E eu peço para que o Senhor transforme as minhas fraquezas em força. Ei, Deus tem tanta coisa para a tua vida. Se você se render nessa noite e pedir, Senhor, que a tua glória ganhe forma em mim, que o teu poder ganhe forma em mim. Se essa for a tua oração nessa noite, eu tenho certeza que você sairá daqui com o coração pronto e disponível para, mesmo nas suas fragilidades, ser usado por Deus para grandes coisas.